Iniciamos convidando ao palco o secretário municipal de Educação, Fernando Padula. A secretária municipal de Gestão, Marcela Arruda. A secretária executiva de Gestão e Planejamento de SME, Malde Vilas Boas. E o chefe de gabinete de SME, Omar Cassim Neto. Aproveitamos para agradecer as presenças da Fernanda Sanches Martins, que é coordenadora substituta do Arquivo Público Municipal de São Paulo. Pode acertar. O Leonardo de Sá Miranda, diretor do Arquivo Público Municipal de São Caetano. A equipe de gestão documental da SME, as equipes de gestão documentais das diretorias regionais de educação, os coordenadores das coordenadorias de SME, os diretores regionais de educação, educadores, servidores da nossa rede. Muito obrigada pela presença. Convidamos agora para falar a secretária executiva de Gestão e Planejamento, Malde Vilas Boas. Bom dia a todos. Quero agradecer muito a presença da secretária Marcela, do secretário Padula, agradecer muito a presença de todos vocês, né, pessoal da educação, pessoal da gestão. Eu acho que hoje a gente trata de um tema que faz parte da vida da gente, direto, e ao longo dos anos eu acho que a gente tem dado muito pouca atenção a isso. Documento é o que, durante a nossa vida, registra tudo, é o que conta a história, é o que traz informação, é o que registra os acontecimentos e é o que traz a informação necessária para que a gente possa olhar o passado, construir o futuro e administrar o presente. Mas eu acho que a gente não tem se dado conta do volume de informação que a gente trata nesses documentos e a dificuldade que a gente tem de acessá-los. Eu acho que há, em todo local, em casa, no escritório, e na empresa, na prefeitura, há uma dificuldade enorme da gente gerenciar a informação, de a gente gerenciar o documento, e cada vez mais a gente tem um volume enorme disso, e não sabemos tratá-los, não sabemos indexar, não sabemos acessar, não sabemos o que fazer com eles. Isso é um grande problema. Durante muitos anos, arquivo sempre foi, eu falo para as meninas, aquilo no fim do corredor, né? Você tem um armáriozinho ali no fim do corredor, e a gente precisa se dar conta que o arquivo, que o documento, é um instrumento de gestão para a gente brutal, super necessário. Então, acho que começar a mudar esta cultura, começar a entender sobre gestão documental, a importância disso para a vida da gente, a importância disso até para o meio ambiente. E eu comparo muito isso. Eu acho que gestão documental e gestão do meio ambiente é coisa que você muda a forma como você se coloca à disposição desse projeto. Não é simples. Se a gente olhar uma secretaria do nosso tamanho, não é simples. E eu quero aqui agradecer muito a equipe da Secretaria de Educação e da Secretaria de Gestão, que vem trabalhando assim com um carinho, um empenho. A Secretaria de Gestão, então, há muitos anos, nessa luta, porque é uma luta de mudança de cultura. E a gente acaba se iludindo um pouco que, agora que a gente tem tecnologia, a tecnologia avançou muito, então a gente acaba se iludindo que ter isso em meio eletrônico, o nosso problema está resolvido. E não é verdade. Os mesmos problemas que eu tenho em papel, eu terei daqui a pouco, né? O meio eletrônico eu não enxergo, mas antes a gente falava assim, nossa, nós vamos morrer afundado em papel. Daqui a pouco nós vamos morrer afundado no meio eletrônico. Então, é necessário que o olhar para a informação, para o documento, não importa o meio. E o meio eletrônico traz um problema mais grave. O papel é igual para sempre. Então, você vai ter uma tecnologia de recuperar aquele papel. O meio eletrônico, eu não sei o que vem amanhã.
Então, se eu não tiver uma gestão, esse meio magnético que eu tenho hoje talvez possa não ser lido daqui 30 anos. Então, acho que um programa como esse, uma política tão séria e tão responsável como a Secretaria de Gestão coloca, traz para a gente esse olhar que o papel não é uma coisa para ficar num arquivo no final do corredor. O papel, o documento, a informação que aquele documento traz é absolutamente fundamental para que a gente possa fazer uma boa gestão. Então, precisa ter o empenho de vocês, de cada um de vocês, para entender e para transmitir isso para as equipes, dizendo que trabalhar com documento, trabalhar com arquivo, não é aquela coisa maçante, ao contrário, é um desafio, é você poder, daqui a pouco, querer, eu gostaria de saber se tem um projeto que foi feito em 1988, que aquilo, e você ter acesso a isso. Terceirizar também, digitalizar, mandar para uma empresa terceirizada, esconder esse documento lá. Quer dizer, não é disso que nós estamos falando. Então, acho que esse grupo que está aqui tem essa missão de começar a mudar a forma de enxergar no seu local, para as pessoas que estão próximas, em casa, em qualquer lugar. Quer dizer, levar essa consciência de que ter a gestão dos nossos documentos, a gestão da nossa informação, é uma parte importante da vida da gente e da vida profissional. Então, eu quero dizer aqui que estou muito feliz com esse trabalho que a gente tem feito, agradeço de novo a Secretaria de Gestão, que é quem nos dá as diretrizes. Nós precisamos ter um trabalho enorme aqui de implementação. Vocês conhecem a nossa secretaria, o tamanho da secretaria, o volume de papel que nós temos. Então, as diretrizes são dadas pela Secretaria de Gestão e nós temos o esforço da nossa equipe aqui em Educação, junto com vocês, para começar a mudar essa história, tanto no papel, quanto no meio magnético, como qualquer meio eletrônico que a gente tiver, o terceiro, quem vai guardar nosso documento, que documento que nós vamos jogar fora, por quanto tempo eu vou guardar esse documento e como eu vou buscá-lo. Como é que eu acho um documento? Como é que eu acho o registro de um servidor? Como é que eu acho o histórico de um aluno? Quer dizer, são coisas que, se ele estiver encaixotado, pode jogar fora. Não é disso não é isso que a gente espera. Então, acho que é um momento muito interessante, muito importante, e, ao contrário do que a gente imaginava há um tempo atrás, o arquivo não está lá no fim do corredor, não. Eu acho que gestão documental, como tecnologia, como informação, ele está ali, nas primeiras... É um cartão de visita, sim, das secretarias, e é um instrumento muito importante para todos nós. Então, hoje é um evento interno, nós temos muitas ações já encaminhadas, muitas ações que virão a partir disso, vocês serão parte fundamental nesse trabalho. Hoje nós teríamos uma palestra aqui, mas um pouquinho diferente, com o professor Charley, que faz um pouco essa reflexão com a gente, mas ele está de Covid. Então, todo mundo está de Covid, Então, todo mundo está aí, a gente tem que aprender a conviver com isso, mas ele mandou um vídeo, eu acho que vai fazer um papel importante aqui com a gente, essa fala, mas convido vocês a se empenharem, a entenderem, a virem para um projeto de peito aberto, porque o futuro nosso é menos papel, ter nossos sistemas não gerando documento, gerando essas informações já em meio eletrônico. O SEI, na nossa secretaria, é um avanço enorme, nós precisamos, claro, aprimorar, tem muito uso inadequado ainda, mas é mudança de cultura. Vocês, durante o período da pandemia, só tivemos a possibilidade de trabalhar de casa, porque nós tínhamos o SEI ali rodando, nós tínhamos uma ferramenta que nos possibilitava isso. Então, eu convido vocês
a se envolverem muito nesse trabalho, a receberem as nossas equipes, né, com carinho, com vontade, porque o trabalho que vem aí pela frente é bastante intenso, mas eu tenho certeza que nós teremos um resultado muito positivo, melhorando o dia a dia da secretaria, melhorando os nossos processos, eu não tenho dúvida disso. Então, de novo, agradeço muito a Secretaria de Gestão, na figura da secretária Marcela, agradeço muito a sua presença, de ter vindo aqui mostrar para a gente como é importante um projeto como esse. Agradeço muito o empenho do secretário, que, até por conta, né, da história dele ali no arquivo todos os anos, então ele já tem esse envolvimento, mas apoia a gente muito, dá um apoio muito grande ao trabalho. A Miriam e a Carla, que estão aqui, que são, né, as protagonistas aqui desse trabalho, a Lilian, que tem sido uma parceira muito grande neste projeto. Então, agradeço muito, e todos da equipe da educação ali, que a gente está sempre muito junto, trabalhamos muito junto. Agradeço muito a presença de vocês, espero que hoje a gente tenha um início desse trabalho com o envolvimento de vocês nessas ações todas que estão desenhadas. Para vocês terem ideia da importância, vocês sabem que nós trabalhamos no planejamento estratégico da Secretaria o ano passado, e esse planejamento foi um trabalho muito intenso. Nós tiramos ali 23 projetos estruturantes da Secretaria, que vai dar nosso norte, e um dos projetos importantes, um dos projetos que a gente vem trabalhando é a gestão documental. Então, mostra, do ponto de vista estratégico, como isto é importante para criar esta base que a Secretaria de Educação precisa e vai implementar aí nos próximos anos. Então, vou encerrar por aqui, agradecendo muito, desejando que hoje a gente tenha uma manhã boa, uma manhã de muito trabalho, e convidando vocês a essa luta que a gente vai fazer daqui para frente, né, para tratar nossos documentos e nossas informações. Muito obrigada, gente. Convidamos agora a secretária municipal de gestão, Marcela Arruda, para suas palavras. Bom dia a todas e a todos que estão aqui presentes, e não sei se depois será transmitido online também, então, para quem nos assistir depois, porque gestão documental, acho que passa, inclusive, por gestão de todos os elementos que viram documentos futuro, e os nossos encontros também podem ser documentados. Eu quero agradecer o convite da secretária executiva Maldi, do nosso secretário de Educação, Fernando Padula, do nosso chefe de gabinete da Educação, Osmar, e dizer que, para a Secretaria de Gestão, é uma honra participar hoje desse evento, que sei que é uma sequência e será uma sequência de outros, porque é de extrema importância. Como a Maldi falou, a Secretaria de Gestão, da qual ela já fez parte, já esteve à frente da pasta, ela tem uma finalidade que é formular políticas que são de interesse comum a todas as secretarias. E essas políticas, elas passam desde da gestão documental, mas políticas que se referem a bens e serviços, então compras, as licitações, as políticas que se referem à gestão de recursos humanos, então gestão de pessoas também, a gente tem esse dever de formular essas políticas, e tantos outros temas. Então, todos os assuntos que são de interesses comuns passam pela Secretaria de Gestão. Mas, no que diz respeito à gestão documental, em 2017, a Prefeitura publicou um decreto onde iniciou a nossa virada de chave. Não que não existissem normas que abordassem como que deveríamos tratar os nossos documentos e como que deveriam ser seguidas as diretrizes de arquivos municipais. Isso já existia. Mas estávamos passando para um outro momento, um momento em que já, nesse caminhar da implantação do processo eletrônico, precisávamos também pensar uma gestão que não é só transformar o físico no eletrônico, é fazer essa transformação e torná-lo acessível para que você, quando estiver com acesso ao eletrônico, seja tão prático e tão ágil que você não precise mais do físico.
E isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente fala de política de gestão documental e a gente pensa nas tecnologias e a gente fala, imaginamos que é uma digitalização somente e um descarte do documento digitalizado e a gente vai acessar lá uma espécie de um PDF. A gestão documental é muito mais do que isso. Ela é garantir que o cidadão, que a cidadã, no meio eletrônico, ele consiga acessar, ele consiga fazer buscas naquele documento e ele consiga ter acessos que ele teria olhando o documento fisicamente, mas de uma forma muito mais prática e mais segura a longo prazo. Isso, claro, que é tranquilo para se abordar, mas não é tão fácil de fazer. Nós estamos falando de um arquivo municipal que temos documentos desde 1924, pelo menos. Eu estou aqui com a nossa equipe, o senhor Marco, a Fernanda, do nosso arquivo municipal. Então, temos documentos, eu tive o prazer, Padula e Maldi, de estar lá já no arquivo municipal folheando esses documentos. Nós estamos falando de um arquivo municipal que tem cultura, que tem história. E onde a educação se encaixa nisso? Em tudo. A educação é uma das nossas maiores pastas, onde tem mais volumes de recursos humanos, mas os seus recursos humanos, eles, de diversas formas. Você tem o público interno da própria pasta da educação, e só esse público interno, que forma o quadro, né, da educação, ele já gera muitos documentos ao longo dos anos. Mas nós temos um público externo e temos documentos que são de extrema relevância. A Secretaria, quando pensou nessa política, que foi publicada em 2021, pensou num novo momento e numa garantia de acesso à informação ao cidadão. Portanto, estamos falando de um direito constitucional. Então, a gestão documental também, a gente tem uma abordagem que é um direito constitucional de acesso à informação e de dar continuidade. Um dos maiores problemas da gestão pública é justamente a continuidade. Nós temos o nosso modelo de gestão, isso no Brasil, e isso há muito tempo, e depois do processo democrático ainda mais, transições de gestão. Nós temos uma transição, nós temos transição de pessoas, mas a gestão ela é uma única só e ela precisa de continuidade. Então, quando se pensa a política de gestão documental pela portaria 01 de 2021, se pensa num novo formato de acesso, e aí começam as dificuldades. Nós temos que pensar como a gente torna esse ambiente também seguro. E aí nós precisávamos de uma união de forças de todas as secretarias. E aí ficamos muito felizes, aqui um contexto, Padula, ficamos muito felizes em saber que a Secretaria da Educação, com o seu tamanho e pelo seu tamanho, com a sua maior gestão documental, se a gente comparar em relação a outras, ela é uma das pioneiras de levar a implementação à frente, de implementar exatamente a gestão documental. Então, a Prefeitura tem muita honra hoje de dizer que nós temos a nossa, uma das maiores secretarias e ela saindo na frente com todos os desafios que impõem essa virada de chave. Com a gestão de documentos, a gente pretende, no futuro muito breve, sair do ambiente físico e tornar um ambiente sem papel. Então, nós temos um outro pilar na gestão documental. Nós temos a garantia constitucional do acesso à informação, nós temos a garantia de uma continuidade de dados e também uma garantia de continuidade de cultura, porque se nós não tratarmos a nossa gestão documental, as gerações futuras não terão acesso às informações que nós temos hoje. Mas temos também uma questão que é muito relevante, que é um desenvolvimento de práticas que sejam ambientalmente corretas e socialmente aceitas também. Porque quando eu vou para a gestão documental, eu preciso pensar que o meu futuro é um ambiente sem papel. E nós estamos falando de uma capital de mais de 12 milhões de habitantes. Nós estamos falando de um arquivo físico atualmente com mais de 20 milhões de processos físicos. E que poderia ser muito mais. Em 2021, eu vou trazer só dados mais recentes, nós tivemos, após já a implantação do SEI, que é o processo eletrônico, nós tivemos a entrada de quase 1 milhão de processos no ambiente virtual. Eu estou dizendo que se nós não tivéssemos um ambiente virtual, seria 1 milhão de processos a mais no nosso arquivo municipal.
Mas, assim, a pergunta é, Marcela, mas a gente não teve ambiente físico? Sim, tivemos ambiente físico porque estamos convivendo ainda com os dois ambientes. Dentro do nossa entrada de processos em ambiente físico, também tivemos um número relevante, mas nem se compara à quantidade de processos no ambiente virtual. Estamos falando de um novo modelo. Nós estamos falando de um modelo em que todas as pessoas que sejam inseridas na gestão administrativa da prefeitura e que tenham nas suas competências, inclusive a competência de assinaturas, ela vai assinar isso, isso já acontece, ela assina virtualmente, ela lê virtualmente. Eu recebo centenas de processos por dia por conta da competência da Secretaria de Gestão, das parcerias com o terceiro setor, das competências em relação aos servidores de forma geral. Então, pensem vocês, são 122 mil servidores ativos, quase 123 mil. Acho que já estamos em 123 mil servidores ativos que demandam, de todas as espécies, questões diárias, seja por conta da sua simples relação funcional, seja por questões aleatórias, processos que se abrem. Então, esses processos, eles tramitam nas secretarias competentes, então, Educação, Segurança, na Secretaria da Saúde, mas a Secretaria de Gestão, ela tem uma competência de receber e de, às vezes, despachar finalmente algumas deliberações, alguns pleitos desses pedidos. Então, eu recebo alguns processos por dia, mas todos hoje eletrônicos. Todos caminham de um ambiente de secretaria para outra secretaria ou um ambiente interno entre coordenadorias de modo eletrônico. Então, nós estamos falando, de fato, de uma virada de chave no município de São Paulo. Mas, para que isso aconteça, já está acontecendo, mas para que isso aconteça de forma mais efetiva, é necessário que, aqui, esse pioneirismo da educação, com esse programa que é fantástico, e que vai ser um case, porque assim, na prefeitura isso vai ser abordado dessa forma, é importante que tenha a participação de todos vocês e que seja divulgado isso e que seja, na verdade, também criticado. E quando eu falo a crítica, é a crítica de pensar se esse ambiente virtual, se estamos caminhando para um ambiente que, de fato, vai nos liberar do ambiente físico. Esse é um dos maiores desafios na virada de chave na gestão documental. Ele não acontece também de uma hora para outra, mas se a gente acostumar que eu tenho que ter o digital, mas eu tenho que levar para casa ainda centenas de processos, a gente não vai virar essa página, a gente vai continuar fazendo impressões, a gente vai continuar querendo levar o processo para a assinatura física. Então, claro, falei aqui de pilares gerais nessa apresentação, mas só para mostrar a relevância desse novo momento. No que diz respeito à gestão documental, de forma geral, nós temos hoje um arquivo físico no município, um arquivo central. Temos também secretarias que têm arquivos próprios, como Secretaria da Cultura, e aí os ambientes culturais ficam direcionados. A educação tem, claro, seus arquivos próprios ainda. As subprefeituras têm arquivos no que diz respeito aos processos que tramitam diariamente. Mas nós temos um ambiente virtual. A gestão, a equipe da Secretaria Municipal de Gestão, que é responsável pelo arquivo municipal, e toda a gestão documental, também é responsável pela condução do Diário Oficial. E o que é isso? É, literalmente, fazer chegar ao público externo, fazer chegar ao cumprimento da publicidade, que é um direito constitucional, as intimações diárias do que sai no nosso Diário Oficial passa por essa equipe de gestão documental da nossa secretaria. E isso, eu estou falando independente de qual tema, todos os temas relacionados à necessidade de uma publicação, eles passam dentro da nossa secretaria para que o Diário Oficial transmita essa informação. E, num futuro muito breve, também daremos um outro passo nessa forma de publicidade. Hoje temos um trâmite que ele é muito ágil, as publicações elas ocorrem de forma muito ágil, mas também a gente vai ter, num novo momento, que eu vou anunciar também num novo momento, um trâmite aperfeiçoado disso. Além disso, é essa equipe que está ao lado da Secretaria de Inovação,
pensando em como inovar aquilo que a gente pensa que é novo e que não é novo, porque a gestão documental, a internet, tecnologia, tudo isso não é mais um ambiente novo, é algo que a gente precisa caminhar rapidamente, mas a partir disso teremos novas ferramentas. Como que trataremos a segurança do ambiente virtual? Hoje a gente tem, claro, muitos cuidados com o ambiente físico por conta das questões naturais, mas o ambiente virtual também vai requisitar um novo sistema de segurança e um novo olhar. Então, a gente também, na Secretaria de Gestão, já estamos atentos a esse fator para que possamos dar essa virada de chave. Por fim, com a gestão documental, certamente também caminharemos para um ambiente de proporcionar mais igualdade na informação, no acesso da informação. É claro que isso terá que logo mais caminhar com processos que digam respeito também ao acesso à internet para todos, à disponibilidade, mas a gente está tratando aqui de um novo momento e eu agradeço muito e parabenizo a Secretaria Municipal de Educação por esse passo, por essa coragem de sair à frente com esse programa de gestão documental interno que o Padula sabe, o Padula já esteve na gestão do Estado, sabe a dimensão e o desafio de tratar esses dados de forma segura, sem perder. E tratar, sobretudo, uma padronização de descarte, porque eu não sei se alguém aqui conhece, mesmo você digitalizando, às vezes não é automático esse descarte. A gente tem legislação própria, tem documentos que jamais serão descartados. Isso tudo ele tem que participar desse ambiente e desse processo. É uma esteira com várias diretrizes de organização, mas que tem uma finalidade que é de proporcionar um novo momento. E nós estamos seguindo e, até o momento, seguindo bem. Eu quero ficar à disposição e colocar a Secretaria à disposição para receber as críticas, para receber as sugestões, para receber, inclusive, considerações complementares, qual que é a expectativa. Então, eu fico no 8º andar do prédio principal da Prefeitura, o Arquivo Municipal fica em outro ambiente, mas nós somos encontrados também no modo digital, então vocês podem mandar por e-mail todas as críticas e sugestões. E também aqui no evento, hoje eu não conseguirei talvez ficar até o final, mas a equipe ficará totalmente à disposição. Parabéns mais uma vez à Secretaria e muito obrigada por esse lugar de fala. Ouviremos as palavras do secretário municipal de Educação, Fernando Padula. Bom dia. Bom dia. Eu queria comentar a secretária Marcela, recém-chegada, secretária de gestão, já numa agenda intensa na prefeitura, e temos muitos assuntos em comum entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Gestão, mas nesse aqui especificamente porque a Secretaria de Gestão e o Arquivo Municipal são um órgão central do sistema de arquivos da prefeitura. Então, eles dão as diretrizes e nós fazemos a implementação. Queria comentar a Maldi, nossa secretária executiva, que acompanha de perto esse projeto, o Omar, chefe de gabinete, a Fernanda, que é a substituta do coordenador do Arquivo Público, o Leonardo, que é o diretor do Arquivo Público Municipal de São Caetano, que tem nos apoiado também, aos coordenadores da Secretaria Municipal de Educação e a Sueli Mondini, os nossos 3 diretores regionais de educação, as equipes, os EDOCs das DREs e o EDOC central, cumprimentar o professor Charley, que será o conferencista, e um agradecimento especial aqui a Miriam, a Carla, que estão nesse projeto. Eu tive a oportunidade de conhecer a Miriam lá atrás, quando eu estava no Arquivo Público do Estado, e ela, a PPGG, trabalhando na implantação do SEI. Depois, então, convidei para vir para cá, e a Carla, que já foi do arquivo e é arquivista, e também a Lilian, que é da Secretaria Municipal de Educação, mas trabalha na outra perna, que é do acesso à informação e o SEI. Então, são, como disse a secretária Marcela, obrigações constitucionais, tanto o artigo 23, que prevê o acesso à informação, quanto o 216, que prevê que a obrigação dos entes federados é a gestão documental. Eu
não sei se todos sabem, mas tive 2 encarnações na Secretaria Estadual de Educação, trabalhei na Secretaria de Assistência Social e fui coordenador do Arquivo Público do Estado. Anteriormente tinha tido alguma convivência com o arquivo, quer seja arrumando um conjunto de prontuários lá do CETREM, que era um arquivo de guarda permanente na assistência social, e depois na educação, na identificação de documentos de escolas centenárias, né? E o início da elaboração da tabela de temporalidade da Secretaria de Educação. Mas foi quando eu fui para o Arquivo Público do Estado que fui aprender algumas questões, de longe de querer ensinar, mas só compartilhar um pouquinho com vocês. No arquivo é que eu aprendi que existia a arquivologia, né? Uma ciência social aplicada, que existem mais de 15 cursos em universidades públicas. Aqui, por exemplo, nós temos na Unesp esse curso. Depois nós conseguimos fazer em parceria, é uma profissão regulamentada por lei em 1979, né? Só que eu só fui descobrir a existência da ciência da arquivologia quando eu fui para o Arquivo Público do Estado. E aí fui também descobrindo algumas questões. Uma delas é que nenhum documento nasce para ser histórico. Ele nasce para cumprir a uma atividade administrativa, né? Como a Maldi e a Marcela falaram, então você tem o prontuário, você tem o boletim do aluno, o ofício, um contrato, eles cumprem o boletim de ocorrência, e aí em cada atividade. Você tem aquelas atividades meio, que são comuns a todas as pastas, e as atividades fins, que são exclusivas, por exemplo, nossa, da educação municipal. Lá nos idos da Segunda Guerra, e já com a tecnologia, se aumentou grandemente a produção de documentos. E aí surgiu a gestão documental, que era justamente para se fazer uma avaliação criteriosa e multidisciplinar e reduzir ao mínimo necessário esses documentos sem prejuízo da memória institucional. E, junto com isso, a teoria das 3 idades, né? Então, a primeira, essa que eu falei, quer dizer, nenhum documento nasce para ser histórico, ele nasce para cumprir uma função administrativa, né? Podendo ser um contrato, podendo ser um relatório de gestão. A segunda idade, né? Então, a primeira é a chamada idade corrente, enquanto o documento está em vigor. Só para dar um exemplo, vamos pegar, por exemplo, um contrato de limpeza. Qual é a idade corrente? São aqueles até 5 anos de vigência do contrato. 12 meses prorrogáveis por iguais períodos até 60. Esse é o período da primeira idade. A segunda é a intermediária, né? Ele não cumpre mais aquela função para o qual ele nasceu, mas ele ainda pode ter que ser objeto de auditoria do Tribunal de Contas, de fiscalização, e tem que cumprir prazos prescricionais e precaucionais. Portanto, ele fica na guarda intermediária, nas DREs, na secretaria, nas outras secretarias, ou no arquivo do Piqueri, que fica lá no mesmo prédio da DRE da freguesia, né? E depois ele tem a terceira idade. A terceira idade tem 2 caminhos. O caminho da eliminação, né? E como disse a secretária, não é uma eliminação sem critério, é uma eliminação porque ele não cumpre mais a sua finalidade e não tem valor histórico e probatório, portanto ele pode ser eliminado. Aliás, deve ser eliminado. Por quê? Para não ficar acumulando desordenadamente documento que gera o quê? Gasto de dinheiro público, quer seja com espaço em metro quadrado de armazenagem, quer seja de recursos humanos para organizar aquela documentação, ou quando terceiriza, né? E muitas vezes você acaba gastando dinheiro bom com coisa ruim, porque um documento já poderia ter sido eliminado, mas por falta da gestão documental, ele é armazenado para além do prazo que ele precisaria ser. Daí a importância, inclusive financeira, para a prefeitura da gestão documental. E existem aqueles documentos, como disse a secretária, que jamais serão eliminados, né? E que a Constituição também elevou à condição de patrimônio cultural, né? Então são obrigações que nós vamos cumprir constitucionais. E aquele documento faz parte do patrimônio cultural da sociedade brasileira, da sociedade paulistana. E o prefeito Ricardo Nunes, a secretária Marcela, nós na educação, vamos cumprir estas obrigações.
Mais recentemente surge, em 2011, 2012, a Lei de Acesso à Informação. Quer dizer, aí dando acesso às informações e a estes documentos. E daí porque também a importância de organizar esses documentos para facilitar o acesso, né? Quem já não viu em algum lugar da repartição, né, fazer multirão para procurar um documento porque está sendo solicitado, né? E aí eu me lembro de uma historinha de quando eu cheguei ao arquivo. Então, lá na educação, aqui nós temos o memorial, que foi criado lá em 1995, o Memorial da Educação. O acervo é anterior. Mas lá tinha o CRE, Centro de Referência em Educação Mário Covas, justamente juntando a documentação, a história dos currículos, os vários projetos educacionais, a memória mesmo, né, da educação. Só que o acervo físico, que seja das carteiras, dos materiais, então, ele ficava rodando em escolas que tinham alguma ociosidade e não tinham lugar de acervo. E a secretaria tinha uma garagem ali na Estação Armênia, com um prédio bem ruim, e que nós resolvemos, então, pôr abaixo e construir a garagem no primeiro subsolo e no térreo, e nos outros andares o arquivo, né, com estrutura para aguentar peso, porque papel pesa, e acabou ficando pronto. Eu não fui lá e já estava no arquivo, que era uma estação do metrô, na estação Tietê. Aí um dia me convidaram, Padula, passa aqui e tal, agora que você ainda está no arquivo, aí fui. Cheguei lá, tirei um monte de foto, tudo bonito, arquivo deslizante, organizadinho. Aí mandei para a equipe do Arquivo Público do Estado. Recebi um joinha, mas assim, tá bonito. Não na melhor lógica da gestão documental. Eu falei, mas Deus, que coisa é essa? Né? Vai mais um aprendizado. Cheguei lá, chamei o pessoal do DG-SAESP, né, que é o Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos, que coordena o papel que faz a gestão e o arquivo municipal, e o CGD, o Centro de Gestão Documental. Afinal de contas, que treco é esse de lógica de gestão documental? Não, é porque está assim, em ordem numérica, cronológica e sequencial. Ano 1, processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano 2, eu falei, não está bom? Você acha? Né? Tá, mas aí o que acontece? Se você usar a classificação destes documentos, né, de acordo com o plano de classificação e tabela de temporalidade, você vai pôr lá os documentos que são classificados e elimináveis com 1 ano. E organiza daí em ordem cronológica. Os de 2 anos, os de 3 anos, o de guarda permanente. Você não tem que reabrir a caixa, avaliar, aí elimina o que pode eliminar, guarda de novo, fica ocupando o espaço com meia caixa cheia, meia caixa vazia, e você já vai lá e já elimina a prateleira inteira. Claro, tem que publicar edital de eliminação, tem processos e procedimentos a serem feitos, mas facilita não só a localização, como a gestão para a eliminação e para a guarda permanente, onde você recolhe esta documentação para a terceira idade, como eu falei, que é a guarda permanente destes documentos. Então, essa é a lógica da gestão documental. Como eu estava dizendo, quer dizer, se inicia lá na Segunda Guerra, quer dizer, com a produção de documentos cada vez maior, e aí esta ciência da arquivologia junto com tecnologia, e existem os instrumentos de gestão documental. Quais são os instrumentos de gestão documental? Plano de classificação e tabela de temporalidade. Aí existe o plano de classificação das atividades meio, quer dizer, aquelas comuns, né? Finanças, RH, administrativo, que é comum a qualquer órgão da prefeitura, independente se é Secretaria de Segurança Urbana, de Subprefeitura, de Educação, de Saúde, de Assistência, e aqueles exclusivos, que são documentos de uma secretaria, que, como eu disse, nascem para cumprir uma função administrativa. E aí eles são classificados, né? E aí Miriam, Carla, vão procurar vocês para construir a tabela de temporalidade da atividade fim da Secretaria Municipal de Educação. E eu já peço a colaboração de todos para isso. Resumindo, né, de maneira muito simplória, do que se trata? Primeiro, entender a estrutura da Secretaria, né? Secretaria, gabinete, coordenadorias, DREs, as suas divisões e as escolas. E os documentos que elas produzem, né? Quais são as atividades que elas exercem e, para dar conta daquelas atividades, quais documentos são gerados. A prefeitura já tem uma tabela de temporalidade da atividade meio. Quais daqueles documentos já estão na tabela meio e quais os documentos são exclusivos da Secretaria da Educação. Aí verificar se existe legislação,
pareceres de Conselho Nacional, Estadual, Municipal, legislação, Código Civil, que já defina uma temporalidade numa análise multidisciplinar, para justamente a gente poder, daí com isso, classificar já quando um documento nasce, e aí cada documento vai ter a sua temporalidade. Aqueles que são de eliminação cumprem o prazo de uso, depois o prazo prescricional e precaucional, e podem ser eliminados. Se eles são classificados já na origem, você já organiza eles, se for fisicamente, e depois você faz a eliminação e o recolhimento, por exemplo, para o nosso memorial da educação. Para quê? Para nós termos a memória, né? E para também não ficar, de repente, gastando dinheiro fazendo um novo estudo de algo que já foi estudado, ou implantar um programa que já foi implantado, ficar querendo a cada mudança reinventar a roda. Para isso que é importante também preservar esta memória, né? E dar transparência à administração pública. Esse é o outro grande objetivo da gestão documental. Então, este programa que caminho vai ter? Primeiro, produzir a tabela de temporalidade da atividade fim da Secretaria da Educação. Depois, enfrentar a nossa massa documental acumulada. São aqueles documentos ainda físicos que estão armazenados ou na sede, ou nas DREs, ou em guarda terceirizada, que parte pode ser eliminado e parte tem que ser preservado para o resto da vida, para preservar a memória institucional da Secretaria. Depois fazer esse trabalho no SEI. Por quê? O SEI também precisa de gestão documental, né? Documento é uma informação registrada num suporte. Está registrada no papel, passa a ser registrada no digital. O digital tem algumas dificuldades, como a secretária Marcela falou, da obsolescência tecnológica, de você garantir a confiabilidade e a autenticidade. É por isso que é sempre importante juntar arquivologia com tecnologia da informação para ter esta garantia. Eu dou como exemplo um e-mail. Um e-mail é muito frágil do ponto de vista de fraude. Você pode pegar um e-mail que alguém te manda, acrescentar alguma frase no e-mail anterior e você mandou, né? Quer dizer, esses documentos não podem ser adulterados, tem que garantir a autenticidade, são documentos públicos, né? E é preciso que se garanta isso. E a outra questão é assim, o documento sai da nossa linha de visão, mas você está gastando com storage, né? Está gastando com arquivamento de documento que também pode e deve ser eliminado do digital, assim como aqueles que têm que ser preservados devem ser preservados. Então, fazer a tabela, enfrentar a massa documental, quer seja física, quer seja digital, e ter um programa de história e de memória, memória oral e memória documental, que se complementam, porque a história da educação é feita de documentos e de pessoas. Então, nós também faremos um trabalho de história oral com os atores deste processo de educação. É isso que se pretende num grande trabalho de gestão documental na Secretaria. E como eu disse, como eu passei pelo arquivo, né, eu não podia deixar de dar apoio a esta temática, ainda mais sabendo que é uma obrigação constitucional, e a Secretaria Municipal de Gestão, neste aspecto, pelos aprendizados que nós tivemos lá. Claro, eu muitas vezes fui, por exemplo, na Secretaria de Segurança Pública, em outras secretarias, falei, precisamos fazer a tabela. Não que ela vire o objetivo principal da Secretaria. Eu sei que vocês vão combater a criminalidade, e assim eu ia em cada uma. Mas coloca lá na rabeirinha da agenda para a gente poder dar conta desta obrigação, organizar a gestão, dar transparência, racionalizar custos. E nós precisamos fazer essa obrigação aqui. E aí também, quando eu visito as escolas, eu vejo às vezes lá, arquivo morto, né? Esse é outro aprendizado que eu tive no arquivo. Arquivo morto não existe, né? Por quê? Voltando às 3 idades, né? Se ele é morto, se ele não tem mais função histórica ou probatória, tem que eliminar, publicar edital e eliminar. E aqueles que têm que ser preservados, e inclusive garantindo a sua higienização, porque ele não pode ser contaminado, ele tem que estar acondicionado em condições climáticas adequadas para ter uma durabilidade maior, e aquele que não tem mais valor histórico e probatório deve ser eliminado para deixar de ter custo ou de metro quadrado, ou de pessoas trabalhando com ele, ou de terceirização. Então, eu me alonguei demais, mas o objetivo é justamente isso, a gente
produzir os instrumentos, plano de classificação e tabela de temporalidade da Secretaria de Educação, da atividade fim, aplicar isso na nossa massa documental acumulada em papel e digital, classificar os documentos que passarem a nascer a partir daí e ter uma grande preservação da nossa memória para a pesquisa na área de educação e também para a gestão e outras gestões, né, que venham a ocorrer em transições, que já tenham relatórios produzidos. E uma memória oral, história oral da Secretaria. Então, muito obrigado, contamos com todos vocês e a gestão documental certamente dará muitos frutos positivos para a história da educação e da gestão municipal. Obrigado. Agradecemos os participantes da mesa de abertura e convidamos para assistirem à apresentação geral do projeto. Convidamos para apresentarem o projeto a gestora do projeto de gestão documental da SME, a Miriam Gomes, a líder da equipe de gestão documental de SME, Carla Maestrini, e a coordenadora do Núcleo de Transparência Ativa e Controle Interno de SME, Lilian Maybach Brandon. Tarefa da organização do evento, né, nós três, e também da fala. Bom, eu me chamo Miriam e eu queria começar agradecendo, né, aqui ao secretário Padula, a secretária Maldi, por todo o apoio que eles dão aqui ao programa. Agradecer também aos demais membros do gabinete, a todos vocês que estão aqui, a secretária Marcela, por terem, enfim, né, aliás, é muito fácil falar em gestão documental tendo, né, esse gabinete, tendo essa aula toda que a gente acabou de ter com todos vocês. Assim, muito obrigada. Eu queria contar um pouco como eu cheguei até aqui, né, trabalhando com gestão documental. Eu sou concursada, eu passei em 2016 no concurso de analista de políticas públicas e gestão governamental. E assim que eu cheguei na secretaria, né, super empolgada, na Secretaria de Gestão, como os meus colegas AVPGGs aqui acabaram de chegar também, né, super empolgados, muito legal, eu fui trabalhar num projeto que chamava Digitalização do Arquivo. E aí o arquivo era esse aqui, pode passar. Esse arquivo. E aí eu cheguei feliz, falei, olha que legal. Aí eu cheguei e vi digitalizar isso, né? Essa era a ideia. Então, a equipe que cuida disso está aqui, né? O Marcos, ele foi o diretor do arquivo há anos, né? E tem toda a equipe que está aqui. E eles fazem um trabalho fundamental, assim, né, para a prefeitura. Então, eu queria dizer que foi nesse momento, eu já tinha trabalhado com arquivo antes, mas era um outro tipo de arquivo, não era arquivo administrativo. E aí foi esse momento que eu trabalhei com arquivo administrativo, com gestão documental, e aí eu me apaixonei pelo assunto e também o que me motivou foi terem essas pessoas, né, esses servidores públicos muito engajados que fazem um trabalho, né, como a secretária Maldi falou, às vezes é isso, o arquivo está lá no fim do corredor e tal, ninguém olha muito, mas é um trabalho super importante e aí você vê as pessoas ali engajadas fazendo muito legal, assim, né, e aí foi aí que surgiu essa paixão por arquivo. E aí, então, eu fiquei muito feliz, né, no começo do ano passado, o secretário Padula me chamou para trabalhar aqui na Secretaria de Educação com gestão documental, e aí eu estou super feliz com o desafio que nós temos aqui pela frente, né. O programa de gestão documental nada mais é do que um conjunto de ações que vai implantar uma política de gestão documental aqui na Secretaria de Educação, de acordo com a legislação. A gente tem uma legislação muito extensa sobre documentação pública, e a gente deixou para vocês no folder até, para vocês consultarem, terem a referência. A gente vai trabalhar por esse motivo e também porque, como a secretária Maldi disse, ele está no planejamento estratégico aqui da Secretaria de Educação, e eu sou a gestora desse projeto aqui dentro da Secretaria. Pode passar. Bom, eu acho que é chover no molhado falar para boa parte dessa plateia aqui o tamanho da Secretaria de Educação. Tenho aqui os convidados, né, mas acho que vocês sabem, a gente tem um número imenso de equipamentos, né, de escolas, unidades escolares, a gente tem um número imenso de alunos, e merenda escolar, todos os números são muito grandes, né, quando a gente vai falar da Secretaria de Educação. Isso vocês já sabem. Pode passar. A questão é que isso se reflete em documentos, né? Então, todos esses números grandes da educação se refletem numa grande massa documental também. Então, trouxe alguns números para compartilhar com vocês. Atualmente, a gente tem aqui na Secretaria de Educação, processos em papel, a gente tem mais de 48 mil processos abertos ainda, aguardando serem encerrados. Encerrados já e aguardando para serem enviados para o arquivo, a gente tem quase 10 mil.
Além disso, a gente não abre mais processo em papel, né? Então, processos eletrônicos. A gente abriu no ano passado mais de 131 mil processos na Secretaria de Educação inteira, sendo que 90% disso foi das DREs, foram originados nas DREs, ou seja, é o lugar que mais se produz documentos. Né? Além disso, a gente tem aberto no momento o TIDES, o TID é aquele sistema para tramitação de expediente, né? A gente tem, nesse momento, 109 mil TIDs abertos, e isso representa mais de metade do que toda a prefeitura tem. Então, só a gente, Secretaria de Educação, tem isso. Né? Além disso, no ano passado, daí no nosso contrato próprio, né, de digitalização, a gente digitalizou mais de 5 milhões de páginas de documentos, e eles estão disponibilizados nesse repositório que é o Godox. E nós temos quase 39 mil caixas de documentos guardadas, armazenadas na nossa guarda externa. Isso é uma parte da documentação que a gente tem. Tem toda essa outra, né, que o secretário comentou, que estão nas escolas, que estão nas DREs, e que é isso. A gente não tem nem a dimensão total de todo o acervo e de todo o documento que a gente tem aqui dentro da secretaria. Pode passar. Bom, e aí os desafios disso também, né, eles já comentaram, mas vocês sabem no dia a dia isso, né, a dificuldade, todo mundo lida com documento o tempo inteiro, né, tem que ler documento, assinar documento, recebe, procura informação no documento, e aí a dificuldade é não conseguir encontrar informação, ou aquele acúmulo de papel na sala, não sabe o que fazer com aquilo, enfim. Ou o controle não está sistematizado, aí aquela pessoa, tem uma pessoa que cuida daquilo. Se a pessoa aposentar, ninguém mais acha as documentações ali naquele lugar. Então, uma falta de racionalidade, falta de transparência e, no limite, isso, o uso inadequado dos recursos públicos, porque a gente, por exemplo, a gente digitaliza, mas não necessariamente, se ele não estiver devidamente indexado, a gente encontra informação. Então, não é porque a gente guarda que depois a gente recupera. Essa acho que é o pulo do gato da gestão documental. Enfim, fico feliz, né, que tenha vindo o pessoal da Secretaria de Gestão, porque a Secretaria de Gestão é o órgão central da política de gestão documental, né, então é isso, a Prefeitura tem uma governança já disso, a gente participa do sistema de arquivos do município como um órgão setorial, né. Então, cabe ao órgão central normatizar, implementar a política de gestão documental na Prefeitura inteira, articular com a gente, né, com os órgãos setoriais, esse trabalho que o Padula estava um pouco contando que ele fazia lá no Estado, aqui quem faz, né, a Fernanda e a equipe dela, e analisar e aprovar as ferramentas de gestão documental. Gestão documental é isso, né, baseada na ciência da arquivologia, tem uma série de ferramentas já de como a gente tem que lidar com isso. Né. Cabe a nós, aqui no ARC-SME, né, que é o nome que nós estamos usando para o nosso arquivo, normatizar naquilo que couber, né? Então, assim, tem a normatização que é geral, que já é da prefeitura, que já vale para a gente, né? Então, tem já uma portaria que fala como tem que ser feita a eliminação de documentos. Essa a gente já aplica aqui, né? A gente não precisa republicá-la aqui. Agora, por exemplo, a gente tem um contrato de guarda externa, então a gente tem que normatizar isso, definir esse fluxo, como é que vai ser, e isso a gente normatiza, e claro, sempre com o órgão central nos apoiando, né? Cabe a nós implementar, portanto, a política de gestão documental aqui, na SME. Quando eu falo SME, eu sei que é na rede, né? Eu sei que as pessoas falam, a DRE, a SME, como se fossem coisas separadas, mas a rede como um todo. Articular e dar orientação técnicas para as coordenadorias, para as DREs e para as unidades escolares, nossa função também. E cabe a nós elaborar ferramentas de gestão documental aqui relativas à educação, né? Então, esse exemplo da tabela de temporalidade, né, que o secretário contou, a gente tem uma tabela já de atividades meio da prefeitura, que já dá conta de boa parte da documentação que a gente gera, pelo menos, né, de atividades meio, mas a gente tem a atividade fim da educação e essa tabela de temporalidade que a gente vai elaborar aqui, né? Então, o histórico do aluno, enfim, o diário de classe, essas coisas, elas são totalmente da educação e elas precisam estar previstas nessa ferramenta. Pode passar? Os objetivos gerais do programa, portanto, são implementar a política de gestão documental, estruturar o arquivo AQSME e integrar o sistema de arquivos do município. Bom, e aí as ações, né? O que a gente vai fazer, de fato, para que isso ocorra? Então, uma primeira ação é estruturar, normatizar
os fluxos da gestão documental, né? A gente tem que padronizar como o documento ele é gerado, como ele é armazenado, se ele deve ser digitalizado ou não, como ele deve ser digitalizado, se ele deve ser eliminado, enfim. Se a gente não faz isso, se não tem a norma, as pessoas elas decidem ali, né? Então tem o diretor de escola, ele está lá com aquela sala cheia de documento, e aí ele fala, vou guardar isso aqui, ou o outro decide não guardar, o outro decide digitalizar e jogar fora, enfim. Aí na DRE, pega isso aqui, manda lá para a guarda externa, não manda, enfim, fica uma decisão, como a gente não tem a instrução institucional, cabe ao servidor decidir, né? Então, quando a gente normatiza, na verdade, a gente está tirando esse peso do servidor, né? Acho que também para dizer isso, que não é para trazer um trabalho a mais, não é uma coisa nova, é algo que vocês já fazem, só que vocês fazem sozinhos e sem suporte, né? Então, é mais nesse sentido. Também só para dizer que é isso, né? Guardar tudo, ou eliminar tudo, ou digitalizar tudo, não é a solução, né? Porque, como o secretário falou, a gente guarda, a secretária Maldi também. A gente guarda, mas se tiver tudo desorganizado, vai ser só uma pilha de papel, não vai ser um conjunto de documentos ordenado, não vai ter como encontrar a informação ali, né? Aí volta, por favor, isso. Como normatizar, então, né? Como a gente vai fazer essas normas? A gente vai seguir as diretrizes do órgão central, né? Primeiro, o arquivo público. A gente vai utilizar as ferramentas da arquivologia. E também a gente vai buscar as boas práticas que já tem na Secretaria de Educação, né? Eu até pedi para vir o senhor Wilson, lá de Jaçanã, que é uma pessoa, cadê ele? Tá ali, o senhor Wilson. Ele é uma pessoa que a gente começou a passar já pelas DREs, né? E ele cuida do arquivo lá da DRE Jaçanã, e ele faz isso de uma forma exemplar. Ele teve uma fala também muito potente, assim, do quanto ele entende, né, de documentos e da DRE, por causa do trabalho que ele faz ali, né? Então, por exemplo, esse é um parceiro, né? A gente tem que pegar essas boas práticas dele, entender e replicar. E como ele, com certeza haverão outros, assim, né? Na secretaria. Além disso, volta, por favor. O piloto, a gente também vai, então a gente pensa num fluxo, né? E a gente vai fazer um piloto disso, vai testar. Então a Dre Freguesia, que está aqui, né? A Jussara, a Larissa, as meninas. A Jussara eu agradeço muito também, porque ela deu esse espaço, né? Então, é a primeira DRE que nós fomos para testar, para fazer o piloto, e fizemos uma oficina, está até ali registrada, com os funcionários, e assim, as pessoas completamente comprometidas mesmo, né? Entendendo que é uma função pública, na verdade, cuidar da documentação que a gente produz e da informação que a gente produz é uma obrigação, é parte do nosso trabalho também, né? Nosso trabalho inclui isso. Então, as pessoas muito colaborativas, e a gente está fazendo esse piloto agora, para ver como é que a gente vai fazer a transferência, né? A gente está fazendo a transferência dos processos administrativos para a nossa guarda externa e também a digitalização desses processos, né? Então, a ideia é sempre valorizar o conhecimento que já existe, acho que assim, valorizar os funcionários, né, os servidores públicos que já trabalham. Acho que boa parte do programa de gestão documental é isso, na verdade, né, dar esse devido valor. E aí o nosso trabalho aqui, né, enquanto equipe, é conversar articular, né, com o pessoal do arquivo e articular com vocês da rede. E aí é isso, eu passo a palavra. Eu ia falar logo uma coisa, mas eu falo aqui, né, eu ia cumprimentar os meus colegas de mesa, a Carla, que é a arquivista, que tem colaborado muito, ela tem uma experiência muito grande na administração pública com o arquivo, e ela é a líder da EDOC aqui, ela tem sido maravilhosa nesse projeto. E a Lilian, que é professora da rede e que trabalhou na implantação do SEI aqui dentro da secretaria, que foi um desafio enorme, e que tem colaborado muito também nesse programa. Bom, eu passo a palavra. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pela presença, né? Eu gostaria de agradecer, assim como a Miriam, a Lilian também, a própria Miriam também, nossas colegas, minhas colegas aqui do projeto de gestão documental, que têm trabalhado muito, né, para que esse projeto se concretize aqui dentro da Secretaria. Gostaria de agradecer ao gabinete pelo apoio, à Secretaria de Gestão também pelo apoio, aos nossos colegas, né, dos arquivos, o Arquivo Público Municipal, o Arquivo Público de São Caetano, aqui presentes,
aos nossos membros da EDOC, aqui da Secretaria, às EDOCs das DREs, aos diretores das DREs, a todo mundo aqui da rede que tem trabalhado ativamente, né, e contribuído para a realização desse projeto. E também ao Maurício, nosso estagiário, que tem contribuído bastante com a gente. Dando continuidade, então, à nossa fala, nós entendemos que nós precisamos construir uma governança aqui dentro da Secretaria. Você pode passar, por favor? Então, né, temos que construir uma governança, mas que tipo de governança, né? A gente entende, né, o conceito de governança como algo que, ele, na verdade, né, é um conceito que foi forjado muito recentemente, né, ele data do fim dos anos 90, e a ideia de governança, em geral, é que os governos eles consigam pensar todo o processo de criação, desenvolvimento e avaliação de políticas públicas. Então, no nosso sentido, nós estamos pensando numa governança arquivística. O que seria isso, né? Então, pensar o desenvolvimento, aliás, a criação, desenvolvimento e a implementação de uma política pública. E, nesse sentido, né, nós vamos unir esse desenvolvimento a uma das boas práticas da gestão arquivística, que é a governança arquivística. E, aliás, vamos unir, né, uma dessas, a governança arquivística, a adoção de boas práticas, e uma dessas boas práticas é a da gestão documental, que já foi muito falada aqui por todos e que é o que dá nome, né, dá corpo, né, ao nosso projeto. Sempre pensando no trabalho, né, de forma colaborativa, um trabalho que se desenvolve, né, em rede, onde nós possamos contar, né, com o apoio, a experiência e a expertise, né, de todos os atores, que são muitos, dentro desse processo. Como já foi também mencionado aqui, pode passar para o próximo, Maurício? Os elementos, né, que dão base, né, também para a gestão documental são os instrumentos de gestão, que são o plano de classificação e a tabela de temporalidade, né? Em linhas gerais, o plano de classificação ele busca fazer um levantamento, né, funcional de toda a produção documental da Secretaria, e a partir desse levantamento nós temos a produção da tabela de temporalidade. Aqui está um pouquinho pequenininho, mas eu trouxe um exemplo de tabela de temporalidade. Então, essa seria um exemplo, né, de documentos produzidos, né, dentro da função maior, que seria a gestão da política de educação, a gestão da política de educação pública. Então, para que serve, né, a tabela de temporalidade? O plano ele vai mapear toda a produção da documentação da Secretaria, vai normatizar, ou seja, vai dar um nome para aquele documento, para que seja mais fácil depois acessá-lo e, assim, acessando o documento, conseguir acessar também as informações contidas nesse documento, que são estratégicas, né, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E a tabela, ela vai estabelecer o tempo de vida daquele documento. Ela vai dizer se aquele documento ele é prescindível ou não para a administração pública, quanto tempo que ele vai ter que ser guardado na fase corrente, intermediária, né, como o secretário já explicou aqui para a gente, e, por fim, vai propor uma avaliação, mas uma avaliação criteriosa e legal, que nos respalda, né, legalmente, para dizer se aquele documento vai poder ser eliminado ou não. E aí, conseguindo eliminar essa documentação, a gente consegue preservar o nosso patrimônio documental, a memória, né, institucional da Secretaria. Pode passar para o próximo. E nós entendemos, para que nós consigamos, né, realizar todas essas ações, então nós vamos precisar do apoio das nossas equipes e vamos precisar muito de capacitação. Ou seja, né, não é de uma hora para outra, né, que a gente muda práticas já arraigadas, né, uma cultura administrativa que nós temos já de muitos anos de produção de documentação, e nós temos, né, a produção da documentação em papel, que agora ela acaba sendo, né, de alguma forma, reproduzida no meio digital. Então, a gente vai olhar para essas duas partes, tanto para a produção da documentação em papel, quanto para a produção da documentação em meio digital. Então, nesse sentido, é importante sabermos, né, quais são as orientações, os preceitos, né, da gestão documental, das boas práticas, né, da governança arquivística, que podem nos ajudar a implementar essa outra forma, né, essa forma
mais fácil, né, digamos assim, de conseguirmos acessar a nossa documentação e nos reconhecermos, né, reconhecermos o nosso trabalho através da nossa produção documental. Então, nesse sentido, né, o papel da EDOC, aqui da SME, ele é muito importante para fomentar, então, a capacitação, cursos de aperfeiçoamento, né, e essas ações são contínuas. Então, nesse sentido, nós vamos colocar à disposição para estarmos aqui sempre, né, tentando prover, né, a rede, né, com todas as informações que forem necessárias, né. Então, vamos estar com as nossas EDOCs, DREs, que são parceiras, que vão atuar também ativamente, mas sempre com o nosso apoio, né, dentro dos territórios. Então, buscando levar, né, essas boas práticas, né, de gestão documental para as suas unidades, para as próprias unidades escolares também. E a ideia, né, das equipes é poder também mobilizar, né, todos os servidores da rede, auxiliar, né, na divulgação e na promoção de cursos, de oficinas, né, nessa formação continuada tão importante, na elaboração, né, disponibilização de materiais de apoio e também na institucionalização de um canal de comunicação direta, ou seja, né, para que as demandas da ponta elas consigam chegar sem nenhum ruído até a gente. Então, construir mesmo essa rede colaborativa dentro da secretaria. O próximo, por favor. A partir, né, a partir do momento que a gente consegue, então, estabelecer essa rede corporativa, a gente consegue ter esse acesso melhorado, a gente consegue ter uma visão melhor, né, mais clara sobre o que a gente produz no nosso dia a dia, como a gente classifica, como a gente acessa esses documentos, né, tanto no meio digital como no meio físico, a gente consegue facilitar e promover de forma mais célere o acesso à informação, previsto na lei de 2011, e uma das nossas grandes ações aqui dentro da Secretaria e do poder público como um todo. Então, uma das grandes ações e demandas que nós temos é o do fornecimento do acesso à informação para a própria administração pública, como para os munícipes, né, para o cidadão também. Então, nesse sentido, né, as ações de gestão documental balizadas, né, pelo instrumentos de gestão, plano e a tabela, eles vão nos facilitar a criar ferramentas de acesso. E essas ferramentas de acesso, elas vão nos facilitar também, vão ampliar, né, o nosso olhar para a nossa documentação, tanto a documentação em meio digital quanto a documentação física. E, nesse sentido, vão agilizar os processos, né, de busca, né, de informação, contribuir com uma política institucional de transparência, e também, a partir do momento que a gente se volta, né, começa a fazer a gestão documental dos nossos arquivos digitais, os nossos documentos natos digitais e digitalizados, a gente também consegue organizá-los, né, imprimir essa lógica, né, da racionalidade, né, das boas práticas de gestão também para essa documentação. E aí a gente consegue criar o que a gente chama na arquivística do arquivo digital, que seria, né, conseguindo mapear os repositórios, né, dos documentos já existentes, porque nós produzimos documentos digitais, nós digitalizamos documentos, né, físicos, né, para o nosso uso no meio digital. Nós utilizamos sistemas, né, como o SEI, SIGPEC, nós alimentamos bases de dados, né? Então, toda essa documentação também precisa de um cuidado. E, adotando as boas práticas da gestão documental, então, nós vamos conseguir também pensar nesse arquivo digital, aqui da Secretaria, conseguir criar um ambiente de preservação integrado, aquilo que a secretária Maldi falou, o papel, nós sabemos que ele está aqui, agora um documento no meio digital, nós não sabemos se daqui 20 anos ele estará lá. Então, como que a gente pensa também na preservação, no acesso, na manutenção da integridade desse documento, né? São critérios muito importantes para nós. E pensando também em tudo isso, né, nós vamos conseguir fazer essa gestão desses documentos digitais,
agrupar acervos e disponibilizá-los em interfaces, né, como o próprio portal que nós temos já aqui na Secretaria, sites, podendo oferecer instrumentos de busca mais qualificados, né, facilitando, assim, o acesso do cidadão, da própria administração pública, dos servidores, às informações que estão contidas ali nos nossos documentos. Próximo, por favor. E, com isso, nós vamos tentar buscar, né, estruturar o arquivo setorial da Secretaria. Como a Miriam já mencionou, né, o ARC-SME, nós estamos chamando assim até o momento, que vai ser esse espaço que vai buscar cuidar, né, de todas as questões arquivísticas. Então, o arquivo ele vai buscar ser o ponto de referência para as questões arquivísticas dentro da própria rede. Então, nesse sentido, o arquivo, né, também vai construir a sua governança junto com todos os atores, né, aqui da rede que são importantes, né, dentro desse processo. Vai buscando aos poucos, né, estruturar a sua equipe, estruturar também os serviços de arquivo, buscando atender todas as demandas da rede, e também organizar o nosso acervo intermediário, né, que ele está disperso nos núcleos, nas coordenadorias, nas próprias DREs, na nossa empresa de guarda terceirizada, e, por fim, poder se voltar, né, para essa outra parte, né, a parte final, que é o nosso arquivo permanente. E agora eu passo a palavra de volta para... Vamos passar para a Lilian aqui. Gente, obrigada. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. É um prazer fazer parte dessa equipe, um prazer fazer parte desse programa, desse processo longo e árduo que vamos ter. Gostaria também de agradecer já as DREs, porque esse processo já começou e a nossa equipe do SEI já tem ido visitar as DREs, tem tido conversas, então eu já quero agradecer a recepção, o carinho, como a Maldi disse, que temos sido recebidas. Bom, já que elas apresentaram boa parte, vou apresentar a mão na massa do que a gente vai precisar fazer nas DREs, tá bom? Para a gente estar preparado e vocês saberem todo o movimento que está acontecendo, até para conseguir contribuir, nos ajudar nessa parte do SEI. O SEI ele é um processo, um sistema eletrônico de informação, né, que é um sistema de gestão e de documentos arquivísticos eletrônicos, já está implementado na Secretaria Municipal de Educação, e ele foi um processo que trouxe a modernização das atividades administrativas, né, e da prática, através de uma prática transparente. Então, hoje, a gente ganhou muito, né, na agilidade desse trâmite administrativo, nos atos decisórios, a facilidade nos processos administrativos, né, o aumento do controle social, da transparência, a racionalização do gasto público. E estancamos também, né, como já foi citado, o nosso estoque do Arquivo Geral de Processos. Melhoramos o gerenciamento, né, do controle também desses processos e eliminamos os incidentes que ocorriam entre o trâmite de um processo físico. Hoje isso não acontece. E aí ganhamos muita celeridade nessa tramitação de múltiplas unidades, né, porque ao mesmo tempo muita gente pode trabalhar junto nesse processo. E o SEI ele vem crescendo, vem aprimorando, vem trazendo inovações tecnológicas que nos ajudam a trabalhar de uma forma melhor e mais rápida. Essa ferramenta é uma ferramenta amigável, ágil, segura, né, que nos propicia trabalhar de forma transparente, e a segurança é importante que a gente pense. Agora, voltando para as nossas ações mais práticas, a indexação desse processo, a indexação dos documentos e o cuidado no nível de acesso. Então, essa segurança nos traz tranquilidade de autuar os processos com os níveis corretos de acesso, tanto no processo, quanto nos documentos, quanto nos servidores, nos usuários, né? A gente consegue ter diferentes níveis de acesso. Só apresentar para vocês como foi esse processo de migração na Secretaria de Educação. Nós começamos em 2015, né, com o decreto que foi instituído, decreto 55.838.
Esse decreto começou em 2015 e nós começamos com a portaria número 4 do SEMPLA, que trouxe as atividades da área financeira. Então, nós começamos na CODAI com o processo de migração, o primeiro processo que a gente migrou em 2015. E aí, ao longo do período, as ações foram sendo orientadas pela Secretaria de Gestão, né, pelas normativas, pelas portarias, instituindo a ordem dos processos como eles deveriam ser migrados ao SEI. Então, começamos pelas aquisições, contratações, e aí, em 2016, entramos com a gestão de pessoas, e gestão de pessoas, sabemos, né, Marisa, que estamos migrando ainda temos algum resquício, mas ela começou em 2016 e perdurou todo esse processo. Então, aqui começa como foi o fluxo, como se deu, né, a evolução desse processo. Obrigada. Aqui a gente tem a evolução do SEI na DRE e na SME, os nossos grandes números, né? Lá em 2015, quando a gente começou, então, na DRE, tivemos 166 processos autuados pela própria DRE, né? Foi o início de tudo. E na SME, então, dentre os anos de 2015 e o ano de 2021, nós autuamos quase mais de 450 mil processos. Pode passar para o próximo. Aqui a gente consegue ver a quantidade que nós temos hoje, em 2022, como estamos, né? Nosso status da Secretaria Municipal de Educação. Temos, então, mais de 160 mil processos abertos, circulando pela Secretaria, outras secretarias, enfim, pelas DREs, pelas unidades, e temos mais de 32 mil usuários. Aproximadamente 25% da Prefeitura está na Secretaria Municipal de Educação. Então, é como a secretária trouxe, é como o secretário também trouxe, é uma grande pasta com um volume muito grande de trabalho e também de capacitação, como a Carla colocou, de preocupação em atingir esses 32 mil, né, porque nós sabemos que o processo de imigração foi um processo muito rápido e não se deu para atender às necessidades de padronização, de indexação desses processos. Então, agora é esse momento, né, o momento do recapeamento, que a gente chama. A gente migrou e agora a gente faz a parte da consolidação. Então, nós começamos o processo aqui, nós começamos o levantamento das informações, o levantamento dos desafios das DREs, vamos começar nas coordenadorias, então a equipe do núcleo de transparência ativa vai começar a ter as conversas, então a gente já agradece a parceria de todos vocês. A ideia agora é a gente chegar na especificidade de cada área, na especificidade de cada DRE, na necessidade de cada núcleo, para que a gente consiga atingir a parte da educação, tá? Então, a gente já tem o nosso mandante que nos ajuda, que é a Secretaria de Gestão, que é o que vem toda a nossa orientação, e agora a gente entra na especificidade. Nós sabemos que a Secretaria tem muita especificidade, tem processos que são só da Secretaria da Educação, como regimento educacional, autorização de escolas particulares, né? Então, essa parte é a parte que a gente vai se debruçar, mas não somente nisso, porque, como a Miriam colocou, tem a parte fim de todos os outros processos. Então, o cuidado na hora de indexar o processo de forma correta, para que depois a gente consiga fazer uma busca também e localizá-lo, porque não sei, hoje a reclamação é a busca, né? É localizar o processo, se a gente não tiver o número do processo. E o SEI nos facilita num fator muito bom, é que se a gente errou na parte de indexar, ele deixa a gente arrumar, né? Então, se a gente indexou ele de forma errada na hora de colocar o tipo de processo, o tipo de assunto, a gente faz isso um pouco mecânico, então não tem, às vezes, uma preocupação de olhar o tipo de assunto e, às vezes, não tivemos nem a formação, né? Então, hoje, a ideia é construir um mapeamento das nossas necessidades, construir os fluxos, porque as escolas, muitas vezes, não entendem para qual unidade tem que ir, vem daqui, vai para onde, né? Então, essa estruturação que a gente vai começar essas conversas com as DREs e com as coordenadorias, para facilitar esse trâmite e para tornar ainda mais célere o processo. E agora, por fim, acho que a Miriam faz o final. Obrigada. Bom, eu só queria concluir falando da... Pode passar? As próximas ações, então, né, serão elaborar a tabela de temporalidade, como o secretário já colocou. A gente vai fazer
um diagnóstico nas DREs para saber o que vocês têm lá de documentos para mandar para a guarda terceirizada, digitalização. Em breve a gente vai mandar isso também. Nós vamos terminar, né, esse piloto lá, André Freguesia, e aí normatizar a transferência de documentos físicos e a digitalização deles. Tem essa que a Lilian já falou, né, do mapeamento dos fluxos dos processos e a capacitação do SEI. Eu acho que, assim, de uma forma geral, o recado aqui é, sobretudo para os gestores, né, então os diretores de DREs, os coordenadores, que apoiem esse programa, porque a gente vai precisar de um levantamento de informações, assim. Então, em algum momento, a gente vai pedir pontos focais, a gente vai ter momentos de capacitação com a equipe. Então, esse é o recado. Por favor, nos apoiem, indiquem, liberem as pessoas nesse momento, para que a gente consiga construir essa padronização, esses fluxos, e daí caminhar. Agradeço muito a atenção de vocês. Eu sei que todo mundo trabalha demais aqui na Secretaria, né? E fico muito feliz com toda essa participação. Muito obrigada. A gente vai ter agora um momento que vai passar o vídeo, né, que o palestrante, o Charley, ele não pôde vir. Então, que horas são? Eu não sei se a gente continua direto. Acho que continua, né? Então, a gente já vai passar o vídeo. Mas é isso, assim, agradecer vocês. E a gente tem um espaço para pergunta no final, né? Se não der muito tempo, enfim, a gente faz, vamos ver se vai dar tempo da pergunta. Sim, eu já chamo aqui o vídeo. Tem o nosso contato aqui também no final, né? Que é o SME-arquivo, @SME, enfim, que aí cai aqui na nossa caixa da EDOC, né? A EDOC tem aqui a Morgana, tem a Adriana, a Raquel, que eu não sei onde ela está, ali, a Lilian, a Carla, que é a líder da EDOC, e eu. E a Patrícia. Aliás, um agradecimento à equipe do Multimeios que fez o logo, esse logo da gestão documental, eles fizeram, então agora nós temos um logo também, e foi feito com muito carinho tudo isso, assim, né? O folder também. Então, muito obrigada, gente. E aí, acho que a gente já pode começar o vídeo. Obrigada, meninas, também. É isso. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Charley Luz e vou conversar um pouco sobre gestão documental com vocês e a importância disso nas empresas, nas instituições e nos governos. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer muito o convite para poder vir aqui hoje conversar com vocês. Infelizmente, não posso estar presencialmente, mas queria muito agradecer a oportunidade do convite. Aqui na FID Consultoria, que é a minha consultoria, a gente costuma dizer que a gestão documental tem que ser fácil para todo mundo. E com esse espírito eu trago uma visão para que vocês possam pensar na gestão documental da Secretaria Municipal de Educação, para que seja fácil para todos. A gente, quando trabalha na FID Consultoria, a gente sempre fala que nosso papel é organizar e levar novos conhecimentos, técnicas e metodologias para os nossos clientes. Obviamente que isso é um papel de uma consultoria, mas é também papel de profissionais da informação, de profissionais da gestão de documentos que atuam hoje no papel da gestão documental. Então, a gestão documental, a primeira coisa, ela é importantíssima para que a gente consiga fazer a nossa atividade de uma forma efetiva, de uma forma eficaz, né, e que garanta, antes de tudo, né, o acesso à informação, ao conhecimento por parte da população e também por vocês, né, profissionais do serviço público, né, a esse tipo de documentação e de informação. Eu queria, então, primeiro falar, né, por que é importante o documento no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O documento ele faz parte do nosso ciclo de vida, do nosso trabalho, e possui o seu próprio ciclo de vida de documento, né?
A gente, na verdade, utiliza um documento quando a gente tem uma ação para realizar. E o documento é meio que o resultado disso, ou ele instrumentaliza essa ação. Então, essa criação desse documento, hoje muito mais digital do que no papel, né? Ele ocorre sempre que a gente precisa realizar alguma atividade, e isso então gera um documento. Esse documento ele pode também ser protocolado, né? Ele ser utilizado dentro de um processo, né? Dentro de um dossiê, dentro de alguma condição ali de circulação de informação. Isso, então, quando ele funciona, né, como um documento protocolado, ele acaba precisando ser registrado, né? Vocês utilizam o SEI muitas vezes para fazer isso, ou outros sistemas de protocolo que ajudam a organizar esse tipo de registro de documento, né? Então, vocês não criam um documento para criar um documento, vocês utilizam esse documento para apoiar alguma ação, alguma atividade, alguma tomada de decisão de vocês. Feito isso, esse documento ele foi utilizado nessa ação, ele vai para um que a gente chama de arquivo setorial, né? Que aí a gente pode imaginar que seria uma unidade, né, de ensino, um departamento, né? Um setor. Esse arquivo setorial, geralmente, ele recebe esse documento pelo período ali de 2 anos, fica mais ou menos ali. E após esse período, ele precisa ser transferido para um arquivo intermediário. E aí esse arquivo intermediário é onde ele deve receber uma série de tratamentos, como, por exemplo, ele é avaliado se ele vai ficar, né, como guarda permanente para o resto da vida no arquivo, ou se ele pode ser eliminado em 5, 10, 15, 20 anos. E aí ele é separado, aqueles que vão ser eliminados vão para uma sala onde esses documentos, então, ficam ali esperando esse prazo, esse tempo de vida, né? Ou se eles vão ser de guarda permanente, eles já podem seguir por um arquivo de guarda permanente, né? Um arquivo histórico, nesse caso. Então, esse processo, essa avaliação, onde define se vai ser eliminado ou arquivado, a gente conta muito, né, com uma atividade que a gente chama de comissão de avaliação, que provavelmente vocês vão fazer parte de uma comissão de avaliação, ou vão reconhecer pessoas que fazem parte dessa comissão de avaliação. Eles que são responsáveis por pegar um dos instrumentos de gestão, que é o plano de classificação e temporalidade, e falar, olha, este documento já pode ser eliminado, já passou 5 anos, já passou 2 anos, né? Ou não, esse documento tem que ficar o resto da vida como um documento público. E o que avaliza esse trabalho da comissão de avaliação é exatamente essa tarefa de aplicar esses instrumentos de gestão arquivística. Muito bem, esse é o ciclo de vida de um documento ideal, que a gente sabe que às vezes pode ocorrer problemas de um documento fica um pouquinho mais de tempo ali no uso corrente, daí passa o tempo, fica lá na gaveta, no armário, e aquilo poderia já estar sendo avaliado, né? Então, muitas vezes esse ciclo de vida ele não ocorre, né, da forma que deveria. E então um programa de gestão documental busca exatamente trabalhar, né, para que isso ocorra dessa forma possível e dessa melhor forma nesse cenário ideal. Alguns ganhos, então, no momento que a gente aplica essa gestão documental, cria essa arquitetura, né, dessa informação, a gente ganha muita coisa a respeito quando emprega esse ciclo de vida da gestão documental. A gente ganha, por exemplo, tempo dos colaboradores, né? A gente faz com que vocês consigam acessar a informação de uma forma muito rápida, tendo ela no lugar que vocês precisam, na hora que vocês precisam. Ajuda também, né, no conhecimento, evita, né, a perda de documentos, então cria, né, cópias de segurança importantes
né, legitima todo esse processo que esse documento apoiou. Isso aprimora o fluxo de trabalho e da distribuição dos documentos, né? Então fica mais eficiente aquele processo, ele corre no tempo que ele tem que correr mesmo. Isso acaba sendo uma desburocratização, porque são processos que são avaliados e aprovados de um fluxo que deve ser o fluxo ideal. Vocês ganham, e, portanto, a população, a cidade ganha, ao momento que a gente seleciona documentos que são desnecessários para serem eliminados, e aí isso libera espaço, né? Evita a duplicidade e cria um acervo único de informações. E em relação à sustentabilidade, diminui papel, né? Porque não tem sentido hoje, com o mundo digital, a gente criar cópias e cópias e cópias em papel. E também em segurança, porque isso ajuda a definir perfis de acesso ao conteúdo, às informações, e facilita bastante a distribuição desse conteúdo. Eu queria trazer para vocês esse modelo. Ele é um modelo apregoado pela ISO 15489. A ISO, para quem não sabe, é uma norma internacional que é disponível para todo mundo, no mundo todo. E essa norma, ela diz, olha, né, para a gente poder fazer a gestão documental, essa gestão da gestão documental, a gente tem que fazer um planejamento do modelo, que é o que vocês começaram a fazer já implementando esse programa. A gente precisa entrar, né, aqui na parte inferior ali, né, taxonomia, com identificação de função, tipologia de documento, o que é um tipo documental, né? Um processo é um tipo documental, um ofício é um tipo documental, né? E aí a gente cria uma estrutura de classificação desses documentos, né? Então, a saída disso são instrumentos de gestão de documentos. Feito isso, temos então esse mapa, esse levantamento desses fluxos, temos esses instrumentos criados, a gente pode elaborar os procedimentos operacionais, que para vocês vão ser portarias, né? Vão ser instrumentos que vão direcionar o trabalho de vocês. Tendo esses procedimentos operacionais claros e estabelecidos, entramos daí sim no ciclo de gestão. Esse ciclo de gestão, ele, né, entra com a implantação desse modelo, através do processo de avaliação de documento, que eu estava explicando agora há pouco ali no ciclo documental, processo de classificação, o ideal é que esse documento ele já seja criado com a sua classificação definida, né, a identificação muito bem estabelecida, e isso então faça parte, né, de uma organização, de uma estrutura maior, seja no seu setor, seja no arquivo intermediário, ou seja depois no arquivo permanente, né? Chegando, né, trazendo a manutenção desse modelo, a gente tem esse treinamento no modelo, que é o que vocês, né, que eu estou tentando mostrar para vocês hoje. Fiquem abertos a esse treinamento, né? Sejam abertos a entenderem, a compreenderem isso, vocês vão ver que vai ser algo importantíssimo para o trabalho de vocês. Além de serem, né, capacitados nesse modelo, também existe um processo de auditoria disso, né? Esse acompanhamento que a Miriam e que a Carla vão fazer todo dia aí, em referente a esse processo. Muito bem, isso tudo tem que funcionar, gente, de uma forma equilibrada, né? De uma forma interessante e participativa, porque lá na ponta tem os usuários, e os usuários dos documentos, né, ativos, né, ou dos documentos correntes, desse documento do dia a dia, são vocês. Então as coisas têm que funcionar para vocês. E então isso vai estar disponibilizado numa plataforma tecnológica, né? Ou aí no trâmite documental que exista ainda, né, em papel, mas isso tudo então disponibilizado para vocês e também para a sociedade, porque a qualquer momento pode existir uma lei, né? Uma lei de acesso à informação, então isso tem que estar
prontinho ali, né, para ser acessado pela população, pelo algum outro poder fiscalizador, mas muito mais importante que isso seja acessado, né, e seja disponibilizado para vocês mesmos. Então, como instrumento de gestão arquivística, a gente tem, eu até já falei, do plano de classificação de documentos. Ele basicamente é uma lista completa de todos os documentos que vocês têm. Então, quando começar a rodar aí o programa de gestão documental de vocês, alguém vai levantar tudo que é feito dentro de cada um dos setores, das áreas, das unidades de ensino, das delegacias, né? Tudo vai ter que ser listado e organizado nisso que a gente chama de plano de classificação de documentos. É um trabalho árduo porque a gente precisa, né, listar tudo que existe mesmo. E, em paralelo a isso, a tabela de temporalidade. Então, se eu já tenho uma lista completa de tudo que faz parte desse meu, né, desse meu sistema de arquivo, nessa minha classificação de documento, eu posso dizer qual é a temporalidade dele também. E isso é muito importante, porque você não precisa guardar um documento que pode ser eliminado em 2 anos por 20 anos, né? E a tabela de temporalidade, então, é o grande instrumento de aplicação da eficiência da gestão documental, porque é ela que dá tranquilidade para vocês fazerem a eliminação daquilo que não precisa mais ser guardado. E a comissão de avaliação documental, né, essa comissão, ela assina de uma forma coletiva a eliminação dos documentos. E por isso essa assinatura que é feita por essa comissão, ela vai estar aí, então, a partir, né, de uma tabela de temporalidade estabelecida, ou seja, tranquilidade para vocês fazerem isso. Isso, então, garante com que, de fato, né, o que esteja presente nesse plano de classificação de documentos é aquilo que faz parte da realidade de vocês. Então, esse é mais ou menos o desenho aí. A gente tem esses 2 pilares, a classificação e a avaliação. A classificação, vamos fazer a analogia da caixinha. A classificação é a etiqueta da caixinha onde eu vou botar o documento, né? É o que vai dizer o que tem dentro daquele documento. E a avaliação, portanto, é a tabela de temporalidade. Os 2, de uma forma equilibrada, trabalham para vocês terem essa tranquilidade, a informação na hora que vocês querem e o documento na hora que vocês precisam. Aqui é um exemplo, né, de uma plano de classificação e de temporalidade, né? Então, os 2 estão juntos. Aqui à esquerda a gente tem a classificação, né? E o prazo de guarda ali é a temporalidade. E a destinação final. Então, vocês tendo isso na mão, né, vocês conseguem saber para onde vai este documento depois que ele foi utilizado, tá? Aqui uma visão é a visão que é importante vocês seguirem a partir daí, que é uma visão funcional. Então, a gente sempre vai vincular esse documento, essa listagem de documento, às funções desempenhadas por vocês. Então, é isso que cria esses grupos informacionais, essas caixinhas, né? São as funções que vocês executam, tá bom? Mas, basicamente, dessa forma que funciona a implementação da gestão documental. Ela não é algo fantástico, não é algo de outro mundo, tem até norma internacional que ensina isso, né? O Padula fez muito bem isso aqui a nível estadual, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso para vocês também na Secretaria Municipal de Educação, a implementação desse plano e desse instrumento, né? Então, tendo um cenário ideal, a gente já tem as legislações municipais específicas de gestão de documentos e de gestão da informação, mas basicamente o programa de gestão documental é essa área rachurada, com esse fluxograma em azul, tá? É ali que ocorre todo esse processo
de uso, de produção, de criação do documento. E hoje um documento também não é mais só uma pessoa que faz, né? São colegas que fazem isso. Então, isso continua, gente, não muda nada. O que vai ter a mais aqui? Classificação. Depois vai para avaliação. Daí sim, a comissão vai ter um trabalho ali. Ela vai ter que pegar uma listagem, né, de documentos e conferir. Olha, pode ser eliminado os documentos de compra de merenda escolar, os documentos de pintura de parede, o documento de licença médica. Tudo isso tem seu período, seu prazo de tempo, porque são documentos públicos e vão ter que ser, então, né, guardados pelo tempo que vai constar no plano de temporalidade. Porque são documentos que podem ser acessados a qualquer momento pela população, via lei, pelo Tribunal de Contas, pela Câmara Municipal, e isso então tem que estar bonitinho, organizado e disponível para né, para esse fim secundário. Ele já fez já teve ali o seu uso primário, que foi comprovar que teve toda isso, né, qualquer uma dessas atividades, e aí então ele depois vai para ser avaliado. Sendo avaliado, ele tem dois destinos: ou ele vai ser eliminado em um X tempo, ou ele vai para a guarda permanente. E indo para a guarda permanente, a gente cria algo, né, que é importante, que é a memória institucional. Então, a partir disso, a memória institucional que vai estabelecer, né, um processo de difusão. Então, vai ser a oportunidade das comunidades, por exemplo, né, registrarem, acessarem, disponibilizarem as informações, né, dessa própria comunidade. Então, a gente sabe a importância das escolas municipais, por exemplo, dentro das comunidades, né, dentro das regiões. E isso, então, vai ser algo que vai ser possível ser trabalhado, né, e ser estruturado, e aí sim, né, a gente ter aí várias iniciativas, né, de difusão dessa informação, mostrando isso, esse registro, né, e a forma, então, que se dá esse processo de memória institucional. Uma saída final aqui, eu só queria destacar ainda, né, um outro instrumento final, que é o quadro de arranjo. Porque quando a gente elimina documento, tudo bem, vai ter lá uma tabela, vai ter uma ata de eliminação, a comissão, todo mundo assina no mesmo nível de poder, né? Quem está eliminando é a comissão, não é o fulano, nem ciclano, é a comissão que elimina. E os documentos que ficam, muito bem, eles vão para o arquivo permanente, para o arquivo histórico, e aí gera algo que a gente chama como um quadro de arranjo, né? É o arranjo definitivo desses documentos numa estrutura que espelha a importância, né, dessas unidades de ensino, dessas delegacias, da secretaria para a sociedade. Gente, eu queria trazer isso para vocês, tá? Mostrar que é algo muito simples de vocês fazerem, que, obviamente, é trabalhoso, mas não é nada de outro mundo. É para ser fácil para todos, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. É fantástico poder trazer para vocês um pouco dessa visão da gestão de documentos para vocês. Obrigado. Agora eu vou chamar para a mesa de volta, né, a Carla e a Lilian, e a gente vai abrir para perguntas de vocês. Fiquem à vontade. O pessoal está filmando, então se quem tiver vontade de vir até aqui para fazer a pergunta seria melhor, mas também tudo bem, se fizer, daí a gente também dá para responder, tá bom? Por favor. Bom, de qualquer forma, a gente vai estar sempre, né, por aí, vai estar em contato com vocês, vai ter uma série de atividades, então também vocês têm nosso contato, enfim. Mas estamos aqui, por favor, alguém. Aí, Fátima, tem que ser. Alguém tem que puxar. Vocês disseram que todo esse processo iniciou em 2015, foi isso? Vocês consideram
tempo, a gente está em 2022, alguns lugares nossos, né, ainda tem funcionários que não conhecem, né? Como que é essa trajetória? Vocês têm uma expectativa que todos possam passar por essa? Nós, nas GRES, nós passamos por capacitação, logo nós tivemos que passar, né, na escola de servidor, mas enfim. Mas assim, mesmo esse processo, né, todo desse programa documental, como é que vocês pensam essa questão mesmo de todos? Eu acho que tem, só para separar os assuntos, tem o processo eletrônico, que é uma parte muito importante da gestão documental, na medida em que boa parte da documentação que a gente gera é processo administrativo mesmo, né? Mas não é só processo administrativo que a gente trabalha, né? A gente tem prontuários, por exemplo, tem prontuário do servidor, tem prontuário do aluno, a gente tem ofícios, a gente tem memorandos, a gente tem relatórios, a gente tem uma série de outros documentos. No caso de processo administrativo, é que existe o SEI. Então, o SEI é um sistema eletrônico de processo administrativo. Ele é uma parte muito importante da gestão documental. Porém, é isso, né? Ele é uma parte, e ele é uma ação que está sendo contada, que é isso que a Lilian contou. Ele começou em 2015, aqui na Prefeitura de São Paulo, e aí foi até 2019 esse período de transição, porque não é uma coisa muito simples, né? Não é assim, agora a gente vai colocar tudo lá, tudo que era feito em papel, coloca no SEI, aqui o pessoal que era CGDoc antes, né, sabe muito bem disso. Primeiro porque o físico já tinha uma série de problemas de vícios, né, que você não pode passar para o digital. E segundo porque a gente tem que fazer todo um mapeamento e tudo mais, que aí foi esse processo que a Lilian começou a acompanhar aqui na Secretaria de Educação, né? Mas, então, o processo de migração dos processos que eram físicos para o digital levou 4 anos, que foi de 2015 até 2019. Isso na prefeitura inteira, porque isso não depende da gente, isso era tocado pela Secretaria de Inovação, né, e pela Secretaria de Gestão. Agora, do que diz respeito aqui à Secretaria de Educação, o que a gente tem que fazer é isso que a Lilian está falando, é capacitar as pessoas, né, que tem acontecido agora. Mas só para separar, não é porque a gestão documental não começou em 2015. A gestão documental, Constituição de 88, assim, né? E todos esses instrumentos ainda de antes. Então, a lei de arquivos é de outro período. Mas o SEI, que é uma coisa específica, né? Para uma coisa específica, é esse processo que começou em 2015. Mas eu não sei se responde a sua pergunta. Era isso, né? Só para... Por favor. Bom dia. Meu nome é Karina, sou do núcleo de acompanhamento da COPED. E eu tenho uma questão, não sei. Primeiramente, eu quero parabenizar, porque é um projeto fantástico e é importantíssimo, né, se pensar nesse movimento, sobretudo na educação de gestão dos documentos, né? Como a secretária Maud falou e a própria Marcela também reiterou, a maior parte do fluxo de documentos, ela vem da educação. Só que aí, quando se fala, e eu gostaria de saber como vocês pensam em lidar com as limitações de cunho tecnológico, né, atuais. Digo isso uma vez que a diversidade da rede, a gente pensando nas 3 igrejas, né, no tamanho da cidade de São Paulo, existem locais que a internet ainda é muito precária. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho, saber como vocês pensaram nessas limitações, e quando a gente fala, né, em começar esse processo de transição, de digitalização, de uma maneira segura, isso ficou muito assim no meu pensamento, né, conforme eu fui ouvindo a exposição toda de vocês. Acho que tem 2 questões, né? Primeiro, a parte ampla da questão tecnológica. Silvio está aqui para nos apoiar, né? Joemir, que está junto com a gente nesse processo. E a parte do SEI. A parte de capacidade do SEI, ela está relacionada com a Secretaria de Gestão. Então, eles nos dão toda essa capacidade, eles que nos capacitam, eles que fazem essa parte do sistema.
A parte de tecnologia, essa implementação já está também no cronograma para todas as escolas. Silvio está aqui presente e pode até tirar todas as dúvidas referente a isso. Da parte tecnológica das escolas, dos pontos das escolas, né? Então, a ampliação dos links, a ampliação de toda a parte tecnológica das unidades, principalmente dos CELS, que são mais afastados e tudo mais, essa ampliação já está prevista, já está acontecendo, para que tenha efetividade em todo o processo, não só na gestão documental, mas em todas as questões envolvidas da unidade escolar. Eu só quero fazer uma complementação nessa pergunta, porque acho que ela é muito importante. Ela traz uma questão que perpassa a gestão documental, que é o fato de que, que tem uma parte da questão que é solução de TI mesmo, tecnológica, e tem uma parte que é mais essa de gestão documental e de normatização, né? Então, quando a gente fala de gestão documental, não necessariamente a gente tem que ter a estrutura... tem que ter essa estrutura tecnológica por vários motivos, para funcionar bem o serviço público e tudo mais, né? Mas, por exemplo, a tabela de temporalidade, ela não depende de um sistema, e ela melhora em muito, né? Então, se tiver um sistema, todos esses sistemas que a gente tem, aliás, a gente tem o Simproc, a gente tem o SEI, a gente tem o TID, mas a gente não tem essa organização, a gente perde tudo isso. Ou aquele, né, o Godox, o repositório digital, a gente digitalizou mais de 5 milhões de folhas no ano passado. Se ele não tiver uma inteligência por trás disso, né, uma catalogação devida, essa informação se perde. Então, só para dizer que gestão documental tem essas duas pernas, assim. Então, porque às vezes a gente olha, várias vezes quando a gente chega num órgão, né, a gente vê que a solução foi pensada só pelo tecnológico. Então, colocou o SEI e já resolveu. Não é assim, né? Tem toda uma mudança de cultura e tem uma parte que é da documentação mesmo. Como é que você instrui um processo de pagamento? Uma coisa é você ter o computador funcionando, etc. Outra é você saber usar aquilo, que documentos você coloca ali, né, para aquilo ter uma legitimidade. Só para... porque eu acho que foi boa a pergunta para falar disso. Obrigada. Só para fazer uma complementação também, né? A Karina falou sobre a questão da digitalização. Então, não necessariamente nós vamos precisar digitalizar tudo. Então, nós também temos que pensar que a solução para tudo não é digitalização, porque a gente também tem uma massa documental acumulada de documentos que nós não precisamos guardar no físico, e a tabela e o plano de classificação, né, os instrumentos de gestão, eles vão nos auxiliar também a não reproduzir isso no meio digital, a não criar também documento desnecessário e a não passar por esse processo de digitalização de documentos. Então, nesse sentido também, nós temos, né, a contratação de uma empresa de guarda terceirizada, né, que faz, às vezes, no nosso, que seria o nosso arquivo intermediário, e essa empresa, ela cumpre o serviço de guarda e de digitalização. O trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, o local pioneiro, né, que é a ADRE Freguesia Brasilândia, né, que tem sido o piloto, né, desse processo, é para que a gente possa definir e normatizar, então, esses fluxos. A gente não precisa também digitalizar tudo que a gente não precisa. Então, vamos digitalizar com critério, né, vamos utilizar as boas práticas de gestão para também não reproduzir um acúmulo de documentos, né, no meio digital e que a gente não encontra. Por quê? Porque essa documentação ela não está classificada, ela não tem os metadados, né, a classificação mesmo que a gente precisa para conseguir encontrá-la. Então, a definição de boas práticas ela entra também nessa escolha. Então, a gente também não precisa digitalizar tudo. Se a gente tem uma organização boa em papel, não necessariamente a gente precisa transferir isso, né, para o meio digital. Então, a gestão documental ela vem também nesse sentido, para dizer que a solução para os problemas não é digitalizar tudo. Então, também só para complementar um pouquinho a questão da Karina. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda Sanches, eu sou coordenadora substituta do arquivo, nosso coordenador Darcio Gomes está em férias. Eu sou diretora de projetos também, na verdade eu ia só agradecer, né? Já me colocaram no paredão, então eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho também.
Eu sou diretora de projetos atualmente lá no arquivo e eu sou a gestora do SEI junto ao governo federal. Com as nossas colegas que são parceiros, os administradores locais do SEI. Nós somos os responsáveis pela portaria, pelo decreto e com as parcerias com os órgãos. Então, somos nós em que implantamos as equipes de gestão documental, a gente entrega todas as diretrizes, as capacitações. O arquivo público, ele saiu do status de coordenadoria este ano, ele se tornou arquivo público municipal este ano. Nós estamos estruturando muita coisa, foi uma mudança de chave também, e aí, grata surpresa foi a educação aí, já embarcar conosco de imediato nesta mudança. Então, a gente tem agora cravado 1 ano de portaria, que está implementando o decreto de 2017 das atribuições, conforme já foi falado bastante aqui. Eu achei super importante a pergunta da capacitação, porque acho que a gente sempre tem que trabalhar com a disseminação do conhecimento, seja em qualquer esfera ou qualquer assunto. Então, eu já queria até entregar que a gente está prestes a lançar a capacitação do SEI, mas da ferramenta. Então, é importantíssimo o que vocês têm feito aqui, porque o SEI ele é uma ferramenta com um fim, né? Então, ele tem, além de saber aonde que eu acesso, eu tenho que saber como que eu produzo mesmo, né? A nossa coordenadoria sempre foi responsável pela capacitação do manuseio dos processos e, ao longo dos anos, nosso querido Paulo Roberto Dutra ministrou cursos para toda a prefeitura. Tenho certeza que alguém aqui deve ter feito cursos com ele. E esse curso ele tem que ser transposto também para o digital, né, para a gente fazer uso racional, inclusive, da ferramenta. Achei muito importante a Carla comentar sobre... É sempre uma visão, né, de que transpor para o digital é a melhor solução, né? Mas, na verdade, o digital ele sempre custa muito mais do que o físico, e a organização dele é invisível, né? Então, a gente não vê as pilhas de papel que nós vemos, conforme foi demonstrado aqui. Então, eu queria só agradecer o convite da Secretaria de Educação, da nossa participação, em nome do Darcio também, né, que está em férias, toda a equipe também que pôde nos acompanhar, são pessoas técnicas com uma experiência incrível, anos aí à frente da gestão, e nos colocar à disposição. Depois eu vou compartilhar o contato, a gente tem um chat, usem as EDOCs, né, e agora toda essa organização posterior, porque é um canal efetivo que funciona. E aí o que eu queria dizer é que em breve a gente vai entregar a ferramenta, que vai ser acessível, vai ser AD. Passando essa parte emergencial, a gente tem intenção de fazer o híbrido e uma capacitação do SEI em efeito caracol mesmo. Então, a gente vai para a ferramenta, depois vai para o manuseio eletrônico junto aos órgãos, que é um piloto que vocês estão fazendo, excelente. Fazer todo esse mapeamento do processo eletrônico, para depois também formar multiplicadores dentro dos órgãos, para que a gente possa sempre rever todos os fluxos, né? Que, além da importância da implantação e da capacitação, a gente precisa rever os processos o tempo todo, porque tem evoluído tudo muito rápido. Nosso arquivo público está à disposição de vocês, todas as nossas ferramentas, toda a nossa gestão, tudo que vocês também puderem trazer para a gente poder evoluir, né, daqui para frente. E obrigada, meninas. E é sempre um prazer poder ser parceira de vocês. Bom, gente, acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por aqui. Mais alguma? Não. Você apontou ali? Não. Aponta para outra pessoa. Ele tem, né? Então tá, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada de novo pelo pessoal da Secretaria de Gestão, do Arquivo Público, a Fernanda, o Elton, colega, né, de carreira, Genival, a Cíntia, Marcos, Leonardo do Arquivo de São Caetano. Obrigada às companheiras da EDOC aqui, e a todos vocês, né, e as diretoras regionais, os coordenadores e todos os colegas que vieram das EDOCs, das DREs também, né. É isso, a gente também vai divulgando esse conhecimento, a gente filmou aqui, a ideia é depois passar para quem não pôde vir, porque não dava para vir todo mundo por conta do espaço, né. Mas é isso. Obrigada e nos falamos. Tchau.